meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que interessa muita gente, que hoje eu vou falar sobre como que está a minha dieta atualmente. Como muita gente me pergunta na página, Ju, como que é a sua dieta? O que que você come? O que que você come antes do treino, depois do treino? Quantas calorias você come por dia? Como que era a sua dieta quando você começou e como que é agora? Tem muitas dúvidas que giram em torno disso, afinal uma página de emagrecimento, o foco tem que ser alimentação mesmo. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês hoje de como que anda a minha alimentação. Bom, eu treino todo dia na hora que eu acordo. Muita gente sabe disso, que eu treino todo dia, das 6 da manhã até as 7 da manhã. Nossa, mas só uma hora? Eu achei que você ficava o dia inteiro na academia. Não, é isso que eu quero passar pra vocês. Pra você ganhar um corpo bacana, o que importa não é quantas horas você passa treinando, é quantas horas você se dedica a cuidar da sua alimentação. Então é assim, eu acordo todo dia às 4h30 da manhã e fico enrolando até às 5. Tipo, coloco o celular no soneca, durmo mais um pouquinho, acordo, tá, 5 horas eu levanto. E todo dia, antes do meu treino, eu tomo café preto com açúcar. É o único lugar em que eu coloco açúcar na minha alimentação, é no café. Eu não consigo tomar café com adoçante e ainda não consigo tomar sem açúcar, mas eu coloco um pouquinho para adoçar. E eu também como tapioca recheada com alguma proteína para me dar energia no treino, porque a tapioca é um carboidrato de rápida absorção. Então meu organismo está acordando do jejum, vai absorver rapidamente e já vai me dar uma base de energia para o treino. Geralmente eu costumo rechear a tapioca ou com frango e requeijão, ou então com presunto e queijo, que pra mim é o mais normal. E o presunto e o queijo normal. Antigamente eu comia presunto de peru, mas aqui em Campo Grande é muito difícil achar sem ele ser defumado. E o defumado eu já não gosto muito. Então eu como presunto da marca Seara, porque tem menos sódio, e com mussarela normal. Como eu só como uma vez por dia, não tem problema. Nossa, mas mussarela, eu como mussarela sim. Só uma vez por dia antes do treino. Tem muita gente que fala que laticínio antes do treino não é muito bom, que não faz muito bem, mas eu acho que isso varia de pessoa por pessoa e pra mim tá sendo super bom. Quando eu volto do treino, atualmente tô tomando uma dose de whey protein com água. Por volta das 9 da manhã, aí eu como o lanche da manhã, que também serve pra recuperar a energia perdida no treino. Aí eu costumo comer um carboidrato com proteína também. Varia muito, às vezes eu como um sanduíche de pão integral recheado, ou então eu como uma tapioca, ou então eu como algum iogurte com granola, mas isso é raro, faz muito tempo que eu não como, porque eu tô evitando laticínios realmente. Então é isso, basicamente por 9 da manhã eu faço um lanche. Se eu não for treinar nesse dia de manhã, daí eu como uma coisa mais leve, ou eu como só uma fruta, ou eu como um biscoito integral, alguma coisa mais leve do que um sanduíche em si. Por volta de meio-dia é o horário que eu almoço. Atualmente eu não tô fazendo uma dieta rígida, tanto que eu não postei foto de marmita essa semana. Faz tempo mesmo que eu não tenho cozinhado. Eu tô almoçando mais em restaurante. Então o que eu faço? Eu pego sempre bastante salada, pego uma opção de carboidrato, seja arroz branco com um pouquinho de feijão, ou uma batata, ou uma mandioca, ou então eu como arroz e batata. Como eu falei, um pouquinho de cada carboidrato não faz mal, não precisa. Nossa, mas mistura carboidrato? Pode? Pode. Se você comer um pouquinho de um e um pouquinho de outro, não vai fazer mal. O que não dá é você pegar a quantidade que você habitualmente está acostumado a comer de arroz e, além disso, colocar outro carboidrato, porque daí realmente vai ser um pouquinho excesso. Então, é isso que eu tenho feito. Eu pego salada, bastante salada, gosto muito de salada de legumes, e quando tem bastante legumes no restaurante, aí eu reduzo um pouco o carboidrato, tipo arroz, batata, essas coisas. Eu pego mais carboidrato dos legumes mesmo. E pego sempre uma proteína, de preferência carne branca. Se não tiver, pego carne vermelha mesmo, de preferência sem gordura, sem molho. O que tiver de mais saudável no restaurante é o que eu tô comendo atualmente. E aí, depois do almoço, geralmente me dá vontade de comer doce. Como eu tô tomando picolinado de cromo, reduziu bastante essa vontade, mas quando ainda dá, às vezes, ou eu como chiclete sem açúcar, que é uma dica muito boa, ou então às vezes eu como uma colher de achocolatado em pó. Nossa, Ju, mas que desespero, não é? Por exemplo, uma colher de achocolatado Gold tem 33 calorias, um bombom tem mais de 100. E uma colher de chocolate de achocolatado já supre muito minha vontade de comer doce, dá uma saciedade de doce incrível. Eu não tô dizendo que é sempre que eu faço isso, mas às vezes eu faço sim. Que atire a primeira pedra, quem nunca comeu uma colherada direto da lata, né? Enfim, lá pelas 3 da tarde eu faço um lanche, geralmente alguma coisa mais proteica, ou então se eu não tiver tempo de preparar, por exemplo, clara de ovo que eu tenho comido, ou então eu tomo algum suplemento proteico como albumina ou caseína, ou então eu como alguma coisa prática. Dependendo do treino que eu tive, do que eu comi no dia a dia, à tarde eu posso chegar e comer uma barrinha de cereal, por exemplo, ou um biscoito integral.
mas isso varia muito. Os meus lanches atualmente não têm sido fixos. Aí, quando eu chego do trabalho, se eu fizer aula de Kung Fu ou de Muay Thai com meu esposo, aí eu como uma coisinha mais que me dê uma sustentação melhor à noite, como um sanduíche natural, ou então eu como uma proteína com algum carboidrato, para não deixar o corpo ficar sem esse suporte energético. Aí eu como ou espeto com mandioca, que é uma das coisas que eu como mais, ou eu como algum omelete com um pouco de carboidrato junto, com um pouquinho de arroz, ou um pouquinho de batata doce, mas isso varia muito. Agora, se eu não treinar, daí eu faço o jantar só com proteína e salada. Costumo comer filé de frango com salada, ou então eu como um omelete sem salada mesmo. Eu não como muita salada no jantar não, vou ser bem sincera. Tem vezes que eu como só filé de frango, ou tem vezes que eu como só claras de ovos. Isso varia muito, porque realmente eu não tenho muita paciência de preparar à noite, que eu já chego cansado se eu treinar então. Então é isso, gente. Depois que eu janto, eu não como mais nada na ceia. Por quê? Eu costumo jantar umas 7h30, 8 horas e eu vou dormir umas 9h30, porque eu acordo cedo pra treinar. Então, eu não como nada depois disso e fico só com essas refeições mesmo. Eu espero que esse vídeo tenha podido ajudar vocês a dar um exemplo de como são as minhas refeições diárias. E lembrar que sempre o ideal é você procurar um profissional para te auxiliar na sua alimentação. Porque realmente, quando uma nutricionista, você vai numa consulta, ela vai fazer um histórico alimentar do que você come, você vai falar para ela o que você está acostumado a comer, ela vai bolar uma dieta específica para você, com as coisas que você está acostumado, de repente fazer só algumas mudanças de quantidade, de repente ela nem vai mudar o seu arroz com feijão, a sua pizza no final de semana, ela vai só adequar as quantidades, então é muito legal. Quando eu falo pra vocês, gente, procura uma nutricionista pra te auxiliar. Eu não tô falando isso de preguiça de passar uma dieta. Primeiro, eu não posso. Eu sou médica veterinária, eu não posso passar a dieta, porque só um nutricionista tem essa qualificação. Então procura um profissional pra te auxiliar. Vai ajudar muito no seu emagrecimento, tudo bem? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!